Ok, pessoal, vamos hoje estar falando sobre uma senhora cujo nome é Febe. Foi uma cooperadora da obra do Senhor e exerceu uma atividade de muita relevância. Ela foi a portadora da epístola de Paulo aos Romanos, ok? O nome dela era Febe e se encontra apenas na epístola de Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2, ok? Que é o que eu vou estar lendo aqui com os amados, tá bom? Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós lhe é a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, vamos então primeiro tratar do nome dela e o que levou o apóstolo Paulo a confiar a ela uma epístola que, tenha certeza, levou tempo para escrever e possuía instruções importantíssimas, que a história prova de que a Epístola aos Romanos é um tratado soterológico, um tratado sobre a doutrina da salvação, que causou a salvação, abriu os olhos de figuras importantíssimas da história do cristianismo, no caso Agostinho de Hipona, do século IV, e também do monge Martinho Lutero, que já foi bem lá na frente, no século XVI, se eu não me engano. Muito bem. Se eu não estiver enganado, é século XVI, eu não estou bem recordando a questão de data, eu sou bem, às vezes, bem segura a questão de datas. Mas como eu não tenho aqui escrito, vamos então direto ao assunto. Febe, o nome dela significa brilhante, brilhante, radiante. Possivelmente o nome dela deriva da mitologia pagã. Era um outro nome para a deusa Diana. Quem não lembra da deusa Diana? A deusa Diana era a padroeira da cidade de Éfeso. Era conhecida como a deusa da caça, mas também como a deusa da feitiçaria, da magia. Quem não recorda a leitura do livro de Atos, capítulo 19, que fala sobre os muitos livros de magia que os homens que creram em Jesus trouxeram para ser destruído, queimado. Pois bem, porque a cidade de Éfeso era um antro de magia, de feitiçaria. Pois bem, nós podemos então entender, essa é uma forte hipótese, de que ela não vem de família judia, mas ela vem de família pagã. E a importância de vermos como a vida de uma pessoa pode ser mudada, o dinamis de Deus, o poder de Deus para destruir o controle, o domínio dos ídolos sobre os homens e transformar esses homens em embaixadores, em portadores da palavra do Senhor, seja falada ou escrita. Essa pessoa chamada Febe, ela é um exemplo de que o dinamis, o poder de Deus, destrói qualquer força de trevas, de idolatria. Ok, e vamos falar ainda sobre Febe, para nós então comentarmos sobre essa epístola, sobre esses 2 versículos que falam sobre essa serva do Senhor. Alguns acreditam que essa mulher era uma mercadora ambulante, mas não era qualquer mercadora ambulante, mas era uma mulher de posse.
porque conforme nós vamos comentar no versículo 2, o apóstolo Paulo fala dela como ajudadora, como alguém que ajudou os irmãos da igreja e até ele mesmo. Então, acredita-se que ela era uma mercadora ambulante, na categoria de Lídia. Quem não lembra de Lídia, em Atos capítulo 16, versículo 14 ao 40, vai tratar sobre Lídia como uma vendedora de púrpura. E esses vendedores, esses mercadores, eles geralmente não ficavam apenas em um lugar, mas eles se deslocavam de lugar para outro, e assim por diante. E Febe, ela é uma dessas pessoas que vai estar usando o seu trabalho com missões, como um meio de ministrar as boas novas e levar as boas novas. E ela, então, a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 16, versículo 1, que ela é descrita como uma serva da igreja de Cencreia. Ela tem servido a igreja de Cencreia. Onde fica Cencreia? Cencreia era um porto que ficava à distância de 14, 15 quilômetros da cidade de Corinto. E a primeira coisa que nós podemos aprender é a unidade da comunidade cristã. Porque a comunidade, nós percebemos que a comunidade de Cencreia, ela não tinha qualquer empecilho, não havia qualquer trincamento em relação da comunhão com os irmãos e a comunidade cristã de Corinto. Então, Febe está possivelmente indo em direção à cidade de Roma, o Império, capital do Império Romano, e chegando em Corinto, ela recebe então essa tarefa, nobre tarefa e de grande responsabilidade, que era para levar a epístola de Paulo aos romanos. Escute o que eu vou dizer para você. Primeira virtude que nós vimos dessa mulher, ela possuía caráter testado pelo tempo, pois senão o apóstolo Paulo não teria confiado uma carta, uma epístola tão importante. Você pensa que a epístola era uma carta escrita com a mão e se levava apenas algumas horas? Não. Olhe para a epístola aos Romanos. Quantos capítulos tem? 16 capítulos. É certo que capítulos e versículos veio haver essa divisão, essa organização de capítulos e versículos a partir do século XIX, Mas se você perceber, essa epístola ela é cheia de riqueza, de tesouros da palavra sobre a doutrina da salvação, e levou tempo. Então o apóstolo Paulo pega essa epístola e entrega nas mãos dessa serva obediente. Então, por que ele confiou a ela essa epístola? Por que ele acreditava nela? Porque ela tinha caráter testado pelo tempo. Você tem o caráter testado pelo tempo? As pessoas ao seu redor podem dizer que você é uma Febe do século 21, e que você é uma pessoa merecedora de confiança para exercer as atividades ou uma missão em favor, em prol da igreja e do reino. Examine você mesmo, porque caráter não se adquire da noite para o dia, mas leva tempo. E o que nós percebemos, ela era uma serva de Deus, já era conhecida como alguém que servia na igreja de Cencreia, e o apóstolo Paulo a conhecia. E o que diz ainda a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz no versículo 2 que o apóstolo Paulo vai recomendar ela aos cristãos de Roma. No versículo 2 diz assim, de Romanos capítulo 16, versículo 2: para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. Por que ele recomenda? Porque, escute, naquele período, por incrível que pareça, havia impostores, pessoas que se trajavam de cristãos e faziam uso da generosidade dos cristãos
e se hospedavam na casa dos cristãos e causavam danos econômicos e até morais. Fora isso, havia também a questão das hospedarias, que eram antros de prostituição, de atividades ilícitas. Por isso o apóstolo Paulo envia essa carta de recomendação. Você pode hoje ser recomendado a algum irmão ou algum pastor que está distante desta terra que você está? Como tem sido o teu proceder? E aqui nós vimos então que Febe, ela era uma cristã devota a Deus e ao próximo. Ela possuía Zoe, a vida de Deus, que era centrado em Deus, em auxiliar, ajudar o próximo, principalmente os da casa do Senhor. E a Bíblia Sagrada fala então, ainda no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer sobre ela: para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Ela era uma santa de Deus. Ela era uma pessoa que não estava com dupla face, não havia dupla personalidade, mas ela possuía agora o brilho de Cristo. E por isso o apóstolo Paulo se refere a ela: essa é uma santa de Deus. Receba como recebam os santos de Deus. Recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Isso aqui é a questão da semeadura. Febe foi uma pessoa de posse, mas não uma pessoa que se vê como uma ilha, mas uma pessoa devota a Deus e também em prestar um serviço sagrado a Deus, servindo ao próximo. E o momento da ceifa chega. O momento da colheita chegará. Chegará para você. Chegará para mim. Por isso esse momento em que ela vai colher, porque pode ter plena certeza, os irmãos a receberam, hospedaram essa mulher com muita alegria e também ajudaram no que era preciso. E diz ainda aqui: e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. É bem interessante essa questão de protetora, porque a palavra protetora no grego é prostates, que significa ajudadora, benfeitora. Champlin vai se referir a essa palavra grega como alguém que é patrocinador. Então, observe que Febe era uma mulher rica, de poder aquisitivo alto, e que fazia uso desses tesouros para abençoar, ajudar a igreja. Deus vai requerer de você, Deus vai requerer de mim. Como tem sido usados os bens, sejam os tesouros espirituais ou econômicos? É apenas centralizado na sua pessoa? Não que não deva ser usado para o seu conforto, para a sua vida, mas você tem que entender que você, no momento temporário, é um mordomo. Você é um dispenseiro. E você deve fazer bom uso dos tesouros, sejam espirituais ou econômicos, para também auxiliar e proteger e prover aqueles cristãos que necessitam. E Febe então recebe então a epístola, recebe então esse comando do apóstolo Paulo como prova de obediência à liderança. Ela já tinha provado que, pelo tempo que ela era uma pessoa que via o senhorio de Cristo sob a liderança, era alguém com caráter testado e aprovado, e ela leva então essa epístola até a comunidade cristã em Roma. E essa epístola chega com sucesso
em Roma. A prova é de que nós temos aqui a epístola de Paulo aos Romanos. Que surjam outras febres na igreja. Pessoas que sejam servas de Deus e também sejam serva entre os irmãos da igreja. Pessoa de caráter testado pelo tempo, caráter aprovado. Que seja um cristão obediente à sua liderança, obediência no Senhor Jesus. E assim, sem dúvida, Deus fará com que a mão generosa dele venha sobre a vida daquele que é fiel como febre e abençoará a todos em nome de Jesus. Ok, pessoal? Tem um vídeo aí com o trajeto de febre. Veja, curta e compartilhe, porque sem dúvida será uma bênção para você e para os demais irmãos. Até mais, até outro dia, em nome do nosso Senhor Jesus.